E aí o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o Brasil deseja fortalecer as relações com os Estados Unidos depois da vitória de Trump. Ele lembra que os países têm uma relação de amizade, de complementação econômica, disse que os laços entre os países são de Estado e não pessoais. A gente separou até um trecho para você acompanhar. Agora, os Estados Unidos é o maior comprador de manufatura, então, e o maior investidor no Brasil. As relações, elas são de Estado, não são pessoais, são relações de Estado. Então, o Brasil tem uma tradição de amizade, de complementação econômica com os Estados Unidos, que eu tenho certeza tem tudo para crescer. Então, eu tenho certeza de que é um ganha-ganha. Então, o Brasil tem tudo. O presidente Lula parabenizou o presidente eleito, o presidente Trump, desejando a ele um ótimo trabalho, e vamos fortalecer essa relação Brasil-Estados Unidos. Bom, Gani, ele falou, é um ganha-ganha. Você costuma dizer que Donald Trump é muito pragmático para relações exteriores, para as relações internacionais. Então, para além das fronteiras do Twitter, das postagens, das críticas que beiram mais a questão política e ideológica, na hora ali de estabelecer relações, ele sempre leva muito em conta esse pragmatismo. Você concorda que isso vai acontecer também nessa nova gestão em relação ao Brasil, que tem um governo, digamos, de espectro político oposto ao de Donald Trump? Tudo depende de como o governo brasileiro vai reagir. A palavra do vice-presidente Geraldo Alckmin é bastante oportuna, ele vai na direção correta. Exatamente, tem tudo para ser uma relação ganha-ganha. Agora, precisa combinar com o governo brasileiro. Por quê? Porque, evidentemente, acenos ideológicos, não comerciais, mas ideológicos, à China, à Rússia, ao Irã, à Venezuela, ao Hamas, não ao Hamas, mas tomar um cuidado para não ser contra Israel, é algo que pode desagradar os Estados Unidos. Então, o Brasil tem que ser muito cuidadoso nesse tabuleiro geopolítico para não desagradar o governo aí de Donald Trump. Se o Brasil não entrar nas questões ideológicas e agir de uma maneira pragmática, tem tudo para ter um ótimo relacionamento com os Estados Unidos. Ô Fábio Piperno, você acredita que alguém, inclusive o vice-presidente, esqueceria de combinar com o governo, digamos, com o presidente Lula? E essas relações com os países citados aqui pelo Alan Gani podem atrapalhar esse ganha-ganha que é mencionado ali pelo Alckmin? Veja, o Brasil já tem relação com todos esses países nesse atual momento. Mas eu entendo que o Alan disse, só que tem uma coisa, vejam. O presidente Lula, e é bom a gente refrescar a memória em relação a isso, o presidente Lula tinha uma excelente relação com o presidente George Bush, que na época era até uma figura satanizada aí por boa parte da esquerda mundial, inclusive, enfim, governadores, aliás, enfim, governantes mais ao centro, mais moderados. E o presidente Lula estranhamente desenvolveu com o George Bush uma relação que não apenas surpreendeu, como ela ultrapassou, inclusive, a questão meramente do cumprimento do poder. Aliás, o presidente Bush, ele chegou a visitar, por exemplo, São Paulo em 2007, naquele momento foi até Brasília, encontrou o Lula, enfim, eles eram muito próximos. Agora, isso não quer dizer que Lula vai ser próximo do Trump também, que do ponto de vista ideológico é próximo do que foi o Bush. Mas vamos aguardar um pouquinho, né? O que foi, Zé Greg, que você está com essa cara? Não, estou dizendo que não, porque o Lula 3 não tem nada a ver com o Lula 1 e o Lula 2, nada a ver. O pragmatismo que teve no passado não é o que tem agora. A gente aqui no Brasil pode até apagar o passado com questões que não vêm ao caso. Mas os Estados Unidos não esquecem. Eu imagino que numa reunião eventual entre o Geraldo Alckmin e o presidente Trump, o presidente vai mostrar uma foto e diga, me conta aí, esse aqui é você? Sim, mas isso foi quando assumiu o presidente do Irã? Sim. E esses caras que estão aqui do lado de você, são quem? Porque estavam na primeira fila. Isso não vai ser esquecido facilmente por um governo de Trump, Perno. Eu acho que esse pragmatismo já foi. Daqui para frente vai ser outra situação. Então, a gente, enfim, o Brasil que mantém a sua parceria cada vez mais sólida com a China. Fala, Gani. Não, dentre todos esses países que eu citei, especialmente
o Brasil tem que tomar bastante cuidado em relação ao seu posicionamento. Se chama Israel. Até porque o Putin e o Trump têm uma boa relação, o Trump entende até, em certo sentido, a culpa americana e da OTAN na guerra da Rússia e Ucrânia. Ele diz várias vezes que ele poderia ter evitado aquilo, não escalado o conflito. Ele também não demonstra querer comprar uma briga com a China em relação a Taiwan, manter o status quo, né, do jeito que está. Enfim, Taiwan independente, China independente, sem tentar unificação e sem tentar também uma separação total. Agora, em relação a Israel, o Trump já demonstrou que ele tem um interesse particular ali no Oriente Médio. Então, aí é um grande problema. Então, o Brasil tem que ser muito cuidadoso em relação às suas posições quanto à Palestina, quanto a Israel e também aos grupos que atuam nessa região, os grupos terroristas Hamas e Hezbollah. Interessante, Gani. Zé Maria Trindade, quero te ouvir também sobre essa possibilidade de relação e dizer para você que a nossa telespectadora Rosângela Mello te mandou um abração. Gosta muito das informações que você traz. Rosângela, obrigado aí pela tua participação e a todos vocês que estão conosco na audiência nesta sexta-feira. E aí, Zé, como é que vai ficar essa relação? Obrigado, Rosângela. Isso aí. Eu sou um observador das relações internacionais e durante o processo ali de, vamos dizer, de implosão do tal globalismo, da globalização, que é diferente do globalismo da globalização, que era uma tendência, né? Houve uma mudança radical nas relações internacionais e até na maneira do Itamaraty, né, da Escola Rio Branco, de formar os seus futuros embaixadores, né, os seus profissionais. Chancelaria, técnicos do Itamaraty, houve uma mudança durante esses últimos anos. Para se ter uma ideia, aquela história de falar francês e tal, já não. O francês foi abandonado no Itamaratês, entre os itamaractecas, como se fala por aqui. Ou seja, houve uma mudança. E nesta mudança, saiu essa história de presidentes amigos, nações amigas e toda a relação internacional se transformou em comércio. O embaixador, né, de cada país, em cada lugar, passou a ser um agente de facilitador de exportação, de relações comerciais, né, e de outras relações. Mas o embaixador deixou de ser apenas vamos dizer assim, um contato de política, um contato de amizade, passou a ser um balcão, né, de facilidades para as empresas e entendo que a embaixada deveria ter uma área importante exclusivamente para os empresários. Então, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos deveria ter uma ala muito grande para os empresários brasileiros que querem fazer negócios com os Estados Unidos e assim por diante. Então, é esta a nova lógica das relações internacionais. E o ministro Alckmin está correto. Eu acho que é isso mesmo. Independente dos presidentes, é bom que tenha afinidades. E existem as afinidades. Afinal, são dois seres humanos, são dois que se entendem politicamente ou não se entendem, mas na frente está esta relação importante do Brasil com os Estados Unidos. Então, acho que o pragmatismo, que é a nova tendência do sistema de relações exteriores, do Ministério de Relações Exteriores que se reciclou, eu acho que isso tem que prevalecer. Mas é evidente que se fosse, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro no governo, as relações seriam melhores. Ele é recebido pelo Trump. O Eduardo Bolsonaro estava lá, comemorando lá na casa do Trump. Então, seria outra coisa. Mas entendo que as relações entre países, elas têm que ser diferentes. Porque existem, evidentemente, né, ali a disputa de interesses. Bom, a gente trouxe aqui as relações, então, entre esses países, inclusive entre Brasil e Estados Unidos. Mas agora eu quero olhar um pouquinho mais para uma política interna que foi anunciada por Donald Trump e entender a posição e a opinião de vocês sobre essa questão que pode afetar milhares de pessoas, porque a gente está falando de uma das principais propostas de Donald Trump, que é a deportação em massa, por conta da maneira e da péssima avaliação que o cidadão americano tem sobre a quantidade de pessoas que entram nos Estados Unidos. Ô Alan Gani, essa foi uma promessa de campanha muito intensa que provavelmente fez muita gente votar em Donald Trump.
E muita gente imaginou que talvez, ao assumir o cargo, ela ficaria um pouco ali debaixo do tapete, que seria algo mais eleitoral. Mas Donald Trump vem no seu primeiro discurso e diz, olha, a deportação em massa é uma proposta que eu devo e quero cumprir. Como é que você avalia isso para as muitas pessoas de várias nações que hoje entram nos Estados Unidos que poderiam ser afetadas por essa política imigratória? Então, veja, primeiro que essas pessoas que entraram ou que pretendem entrar nos Estados Unidos de maneira ilegal, elas estão cometendo um crime, elas estão burlando a lei, elas estão entrando ilegalmente. Por mais que muitas vezes o contexto nos países onde essas pessoas vivem sejam difíceis, a gente entende isso, mas estão infringindo a lei. E eu quero ouvir a tua análise também colocando em xeque a questão humanitária. Isso. O ingrediente humanitário. Então, que visão você tem, olhando para o que é uma política hoje necessária no ponto de vista do cidadão americano e também envolvendo a questão humanitária? Então, aí são questões diferentes. Quando há, por exemplo, uma crise de refugiados, então vamos pegar a Ucrânia, houve um grande êxodo da Ucrânia, e aí imagine que vários ucranianos peçam para viver legalmente nos Estados Unidos. Isso é válido, né? Essa ajuda humanitária, ela é válida. Agora, burlar a lei, tentar entrar pela fronteira de maneira ilegal, ou quando você passa ali no aeroporto dizendo que você vai fazer turismo e ficar ilegal no país, você está infringindo a lei do país. Aí é um direito do povo americano, da população de lá, dizer quem entra nos Estados Unidos ou não. Pelo menos é assim que é concebido o mundo, com as fronteiras atuais, né? Não é um mundo de livre fronteiras. Portanto, ele atende ao anseio da população norte-americana. Agora, Evandro, não é uma questão simples. Operacionalizar isso é muito difícil, porque como é que você vai rastrear quem é o legal, quem é o ilegal? E tem um custo, né? Mandar de volta para o país também é bastante custoso. Então, me parece que vão ocorrer algumas deportações, sim, não talvez em massa, mas vai ficar muito mais difícil entrar ilegalmente nos Estados Unidos pelo maior controle de fronteiras e nos aeroportos também. Interessante, Gani. O Fábio Piperno, o presidente Donald Trump disse, inclusive, que pretende conversar com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, para poder estabelecer algo que impeça, principalmente, as pessoas que entram pela fronteira com o México, dizendo, inclusive, que se a presidente do México não tomar uma atitude mais rigorosa, que os Estados Unidos passariam a punir o país, então, com tributação, né? Com a tributação sobre tudo aquilo que entra do México para os Estados Unidos. Como é que você avalia esse recado que ele dá? Porque a própria presidente do México já deu uma resposta dizendo que está aberta ao diálogo e que pretende negociar isso com o novo presidente dos Estados Unidos, o novo velho presidente, porque ele está retornando ao poder. Mas como que isso mexe também com um problema que é muito crônico naquele país e que tem uma cobrança muito grande dos eleitores americanos, porque os cidadãos de lá entendem que hoje e avaliam de forma negativa a política de Joe Biden e que colocou Joe Biden, inclusive, em baixa com esse povo. A maneira como lá atrás o Partido Democrata tratou a situação relacionada à imigração. Bom, primeiro é importante a gente dizer o seguinte, que o Partido Democrata, ele, de fato, nesses últimos anos, ele implantou políticas bastante hesitantes em relação a isso. Ele nem coibiu e muito menos buscou algum mecanismo para legalizar a presença dessas pessoas. Então, isso aí acabou principalmente impactando um voto latino maior do Trump, maior do que tradicionalmente era. A gente falou aqui anteontem, entre as mulheres 61% votaram na Kamala Harris, mas entre os homens latinos só 44%. Isso contradiz o que sempre foi historicamente. A gente tem que pegar esses resultados que ainda não foram totalmente computados, porque ainda tem contagem de votos em alguns estados, principalmente a Califórnia, e aí a gente verifica que o Trump, ainda agora, 4h51 da tarde, ele não alcançou o volume de votos que ele obteve quando perdeu a eleição em 2020. Então, veja,
é mais uma sangria do lado democrata do que uma conquista de votos do lado trumpista. Os democratas perderam muito, e também por isso. Então, os democratas não souberam, de fato, encaminhar uma solução para isso. Agora, talvez alvissareiro o fato de que, nesse momento, então, ele se propõe a dialogar. Ele não vem jogando nas costas do México a histórica, né? A história de eu vou construir um muro e vocês vão ter que pagar. Essa bobagem aí que, afinal de contas, o México, obviamente, não pagou nada. Mas a verdade é que iniciar um diálogo é muito melhor do que a política de intimidação de 4 anos atrás. Fala, Segré. No caso do Brasil, vai ter muitos aumentos de pedidos de asilo político, em função de teóricas perseguições. Conheço gente, inclusive, que no governo anterior foi lá, nos Estados Unidos, e pediu asilo por perseguição sexual, atribuindo coisas que não existiam, mas isso era uma base de fundamento para conseguir a residência americana. São 11 milhões de pessoas que, teoricamente, o Trump quer tirar para fora do país. A perspectiva é que no primeiro ano seja 1,3 milhões, indo para 8,3 milhões no decorrer dos 4 anos. É muita gente. A dúvida é como será feito isso. E no caso do México, em particular, ele, suponho, vai ser essa taxação que você está mencionando, que tem algumas limitações pelos acordos comerciais que tem, mas que pode ser um costeio, dizendo, ok, já que você, México, não coloca uma restrição, um controle das pessoas que ilegalmente entram no território americano, eu vou te cobrar por isso. Seria mais ou menos como a Argentina está começando a fazer com a Bolívia, de bolivianos que atravessam a fronteira para utilizar os hospitais argentinos. Então isso me parece que vai ir por essa linha. Agora, uma das situações que entendo vão ter uma correlação com isso é a falta de mão de obra para determinados trabalhos. Se os imigrantes saem dos Estados Unidos, vai ter aumento nos salários de determinados segmentos, porque hoje quem faz isso é o imigrante e muitas vezes o ilegal. E aí vem, não vai ser uma perseguição para alguém que está ilegal. Os Estados Unidos te pergunta quando entrou, você é terrorista? Fez curso de terrorista? Aí, o dia da manhã vai um terrorista e fala, eu não estou te mandando na prisão porque você é terrorista, senão porque você mentiu no documento público. E essa é um pouco a temática que vai utilizar Estados Unidos. E você, Zé, como avalia essa situação? Olha, é uma situação muito complexa, porque os Estados Unidos é um país de imigrantes, foi formado assim. E hoje é o maior fluxo o fluxo migratório do mundo. É para os Estados Unidos. Para se ter uma ideia, os cálculos mostram que lá estão 50 milhões de pessoas que não nasceram nos Estados Unidos e que moram lá, se estabeleceram, e isso é uma fatia muito grande. A maioria é mexicano, cerca de 10 milhões de mexicanos que se transferiram para os Estados Unidos. O segundo vem a Índia, com 3 milhões, e o terceiro a China, com 2 milhões e 500 mil novos americanos, né, são chineses que foram para lá. Então, é um país que trata disso com muita diferença. Eu conversei aqui com o cônsul norte-americano e ele me explicando a lógica do visto. Os Estados Unidos entendem o seguinte, se você vai viajar para lá, você é um imigrante em potencial. E você tem que provar para o cônsul, né, na hora da concessão do visto, que você não vai imigrar. Você vai fazer uma visita. Então, para isso, você tem que mostrar que tem raízes aqui e tal. E existe na embaixada a possibilidade de você simplesmente pedir uma cidadania norte-americana, ou seja, eu quero ir morar nos Estados Unidos. Aí é mais complexo, você tem que preencher exigências, né, dos Estados Unidos e você perde a possibilidade de visto. Se você declara que é um imigrante, confesso, você não pode ter visto, por exemplo, de turismo. Então, assim, os Estados Unidos convivem muito intimamente com imigrantes. É natural lá o processo. Agora, é preciso dizer que os imigrantes ilegais, que vão com documentos falsos, que entram de forma errada, que cometem crimes e fogem para lá, tem de tudo. E é desses que o Trump está falando e conseguiu, durante a campanha, comprovar aos imigrantes legais de que não agiria contra eles. Exatamente, Zé.